Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Eis-me aqui nessa manhã, meus amados irmãos, para darmos sequência à nossa série de estudo, as 7 cartas às igrejas da Ásia, Apocalipse. Hoje, meus irmãos, é o nosso 6º estudo. E vamos estudar a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, antes, quero estar pedindo para você que já é inscrito, deixe o seu like, comentem, compartilhem, amém? E você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, Carlos, servo de Cristo, e aí, meus irmãos, confira as novidades, dê uma passadinha lá, amém? Aí você se aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e comente à vontade, amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. Vamos ao nosso estudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. 6ª carta à igreja de Filadélfia, assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, pessoalmente atento ao seu povo, por isso, na carta, ele próprio diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, meu irmão. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia, meu irmão, ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava a cidade do Ocidente e o Oriente. Isso fazia com pessoas de todas as partes do Império, lá do Império Romano, passarem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, meu irmão, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta. E como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza. E Filadélfia, e mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. Olha só, a igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor. Olha a promessa, a igreja de Filadélfia.
A carta à igreja de Filadélfia termina trazendo a promessa de recompensas gloriosas aos vencedores. Em primeiro lugar, Cristo prometeu fazer ao vencedor coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Essa era uma promessa muito significativa para os crentes de uma cidade que vivia assombrada por terremotos. Inclusive, meu irmão, os tremores da terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande que muitos habitantes da Filadélfia resolveram morar em campos abertos, fora dos muros da cidade. Mas Cristo prometeu uma estabilidade permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares do templo de Deus, de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes da Filadélfia jamais precisariam sair da cidade pela ameaça de um desastre. Em segundo lugar, meu irmão, Cristo prometeu gravar sobre o vencedor o nome do seu Deus e o nome da cidade de Deus, isto é, a Nova Jerusalém, e o seu próprio nome quando Filadélfia foi arrasada pelo terremoto de 17 anos depois de Cristo. A cidade recebeu ajuda financeira do Império Romano para a sua reconstrução. Uma gratidão, Filadélfia teve seu nome trocado para honrar o imperador Tibério. Depois, uma vez mais, o nome da cidade foi alterado para homenagear o imperador Vespasiano. Então, a promessa de que os crentes fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa. Mas, diferentemente daquela cidade que tinha recebido o nome em homenagem ao Deus imperial romano, os crentes da igreja de Filadélfia, meu irmão, teriam escrito sobre si o nome divino, numa indicação de que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e a Cristo. Ou seja, meu irmão, a igreja de Filadélfia foi fundada no templo do apóstolo Paulo. E, historicamente, ela foi a única das 7 igrejas da Ásia Menor que transpôs os séculos. Mesmo depois que os muçulmanos tomaram a província da Ásia e dominaram aquela região, a fé cristã persistiu em Filadélfia e ainda hoje há cristão naquela região que agora pertence à Turquia. Glória a Deus. Então, meu irmão, Filadélfia era uma igreja fiel que guardava a palavra de Cristo e não negava. Os membros tinham suportado a oposição do mundo, resistindo à conformação, às tendências malignas de demais igrejas, perseverando na lealdade a Cristo e na verdade do Deus, do Evangelho, do Novo Testamento, meu irmão. Por causa da perseverança deles na Filadélfia, Deus promete livrá-los da hora da provação. Veja só, a promessa de Cristo, no sentido de livrar os fiéis de Filadélfia da hora da tentação, é idêntica à promessa bíblica aos Tessalonicenses, de que seriam preservados da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Essa promessa, meu irmão, é válida para todos os fiéis de Deus em todas as eras. Essa hora inclui o tempo divinamente determinado para provação, ira e tribulação que sobrevirá a todo o mundo nos últimos anos desta era, meu irmão. Imediatamente antes
do estabelecimento do reino de Cristo na terra. A respeito desse tempo, a Bíblia revela as seguintes verdades. Esse tempo de tribulação envolve a ira de Deus sobre os ímpios. Esse período de povoação também inclui a ira de Satanás contra os fiéis, contra os que aceitam a Cristo durante esse período terrível. Para eles, meu irmão, haverá fome, sede, exposição às intempéries e muito sofrimento e lágrima. Experimentarão, meu irmão, de modo indireto, a catástrofes. A catástrofe natural, a guerra, a fome, a morte. Serão perseguidos, torturados e muitos sofrerão o martírio. Sofrerão as assolações de Satanás e de forma demoníacas. Mas o Senhor vem, e vem sem demora. É o que nos diz a palavra do Senhor. A estreita conexão entre este versículo e a 10 indica que a vinda de Cristo para arrebatar da terra a sua igreja será um meio de livramento dos fiéis. Que o livramento da hora da provação da tribulação está reservado somente aos que permanecerem em Cristo e na sua palavra. Glória a Deus. Então, meu irmão, permaneça firme. Permaneça firme, porque o Senhor vem e Ele vem sem demora. E a 6ª carta de Filadélfia está dizendo para mim e para você, meu irmão. Na hora da tentação, fique em paz. O Senhor vai estar conosco. Ele fala, Ele garante. Venham sem demora. Então permaneça firme, meu irmão. Não é à toa que essas cartas foram escritas. Foram escritas para nos alertar do que devemos fazer, do que devemos crer. Então, meus amados irmãos, creia nessa palavra. Creia nesse estudo, meu irmão. Se aprofundem mais nesses estudos. É muito bom esse estudo para deixar a gente em alerta, em posição. Tempos ruins, hora de tentação vai vir, mas o Senhor também vai vir sem demora e vai nos guardar de todo o mal deste mundo a qual o inimigo vai dominar. A palavra fala, meu irmão, que na hora da aprovação o Senhor vai vir, mas Satanás também vai vir, né? E Deus vai estar lá para modo de nos guardar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Esse é o nosso 6º estudo, a carta de Filadélfia. Meus irmãos, guarde no seu coração, se fortaleça, se revista com esse maravilhoso estudo. É uma fonte de poder e glória, meu irmão. Amém? É uma fonte de graça do Senhor para a sua vida. Amém, meus amados irmãos? E não se esqueçam, meus amados irmãos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe e comente à vontade. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.